Yo agradezco todos los días porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar porque soy hija de las montañas y los ríos, del sol, la luna y las estrellas. Soy hija del amor incondicional. Yo me amo, yo me libero, yo me perdono, yo merezco ser feliz. Siento tu dolor, hermana, que yo guardo el mismo sabor amargo. Tiene un poder infinito, y no sabe cómo compartirlo. Creíste que el oro está en el mundo. Cierra los ojitos, ve a lo profundo. Sabes bien que estás aquí, y esa rueda va a morir al fin. Y todo mi canto será para ti, con este sonido que me nace aquí. Cantaré, cantaré. Suelto el dolor, me abro al amor. El amor te sana. Boa noite, galera. Vamos chegando. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Oi, Xande. Oi, Mica. Fala, Rafael. Oi, Pauline. Que bom que você está aqui hoje. Oi, Luciene, Aline, Elô, Thay, Felipe. E aí, galera, como que vocês estão? Como tem passado esses dias de trabalho depois das nossas aulas de fevereiro? Quem assistiu todas as aulas de fevereiro? Me contem aí, quem assistiu todas as aulas de meio-dia e 15 que eu entreguei para vocês em fevereiro? Manda aí no chat, só para eu saber que ponto aqui. Tá, e assisti todas. Show. Maravilha, Thay. Luciane assistiu todas. Quase todas. Faltaram três. Show, Mica. Assista lá também. Maravilha. Hoje eu quero quase todas. Show. Hoje eu quero começar esse nosso encontro dessa semana. O objetivo desses encontros todas as semanas é para que ative a nossa melhor semana. Então, esse encontro aqui é para que a gente ative o melhor que a gente possa ser durante essa semana, baseado no Conexão Artista Ilimitado. E nós vamos trocar um papo, uma aula de alto nível, onde nós vamos setar a melhor semana. E fazendo de cada dia o melhor dia, de cada semana o melhor semana, transformando o seu ser, realidades superiores automaticamente vão refletir na sua vida. Eu vou ler um texto aqui que eu escrevi aqui nas minhas meditações matinais, e eu vou ler aqui para vocês. E quem quiser anotar, é importante ter esse texto. Eu escrevi esse texto, galera,
e eu deixo ele aqui do lado do meu local de trabalho, para que eu veja esse texto todos os dias. E eu quero que você anote isso também. Eu recomendo que você anote isso também. Vamos lá. O bem mais valioso que temos é o tempo. E o termo tempo na Grécia não significa a perspectiva cronológica que temos. Significa melhorar a si mesmo. Significa dar um passo rumo à nossa forma mais elevada. Se você tiver por um objetivo a devida atenção e zelo, ele não só poderá, mas ele será seu. Tempo não é o tempo do relógio, como nós mensuramos. Tempo é medido pelo deslocamento em direção a um ideal humano. O verdadeiro tempo, o tempo real, é medido por avanços em direção ao ideal humano. E o seu ideal é algo que você sabe no seu coração, que você deseja muito. Tem algo em você que você pensa assim: esse local aqui é o ideal. E esse objetivo que tem no seu coração, ele não é à toa, porque na natureza não tem nada sem sentido. Então, se existe um sentido de um desejo, de um ideal no seu coração, é porque no dia a dia você deve caminhar em direção dele, tanto em fazendo ações ligadas a esse objetivo, quanto e principalmente se transformando na pessoa que reflete esse objetivo. Anotaram, galera, o texto que eu li? Quem anotou? Quem puder mandar no chat aí, para a galera tirar print, a galera que não escreveu. Essa perspectiva de, de entender que o nosso tempo ele é muito curto. Imagina, supondo que a gente tem uma média de 75 anos, a gente dorme 25 anos, a gente trabalha 25 anos e a gente faz o que a gente quiser durante 25 anos. O bem mais valioso que temos é o tempo. E o termo tempo na Grécia não significa a perspectiva cronológica que temos. Significa melhorar a si mesmo, significa dar um passo rumo à nossa forma mais elevada. Se você tiver um objetivo, a devida atenção, zelo e usar o seu tempo em prol dele, ele não só poderá, mas ele será seu. Oi, Letícia, bem-vinda. Nesse encontro de hoje, eu falei com vocês que eu iria trazer e ia conversar com vocês sobre esse livro aqui. Chama O Milagre da Manhã Diário. Quem assistiu o encontro da semana passada, eu falei que eu ia trazer esse livro. Esse livro, ele é um guia de desenvolvimento do ser diário. Eu uso esse livro, pessoal, há mais ou menos, acredito que foi em 2017 que eu peguei esse livro e comecei a seguir um ritual matinal desde 2017. E ele nada mais é do que separar um tempo na sua manhã com alguns rituais de desenvolvimento do ser para preencher
a lacuna potencial entre onde você está e o objetivo que você quer. Vocês não fazem ideia do quanto isso aqui é poderoso. Fala, Giovanni, oi, Nessa. Vocês não fazem ideia do quanto esse livro é poderoso. Não só o livro, mas as recomendações que ele segue aqui. Eu fiquei, inclusive, ficou automático em mim separar 2 horas na minha manhã para fazer o meu processo de introspecção. Então eu faço silêncio, depois eu começo a escrever, depois eu leio algum livro, depois eu faço afirmações, eu escrevo as afirmações, na verdade eu não chego a falar, mas eu escrevo as afirmações que estão ligadas com o padrão mental que eu quero para mim. E através da repetição de afirmações escritas, eu crio um padrão mental que está de acordo com o objetivo que eu desejo. Quando eu estava querendo melhorar a minha condição financeira, quando isso era prioridade para mim, eu escrevia assim. Se vocês quiserem anotar, isso inclusive é uma afirmação do livro do Napoleon Hill. Eu escrevi assim: o dinheiro vem até mim de diferentes fontes e comigo fica para a construção da minha riqueza. Então, eu escrevi: o dinheiro vem até mim de diferentes fontes e comigo fica para a construção da minha riqueza. Quem quiser anotar, eu escrevi assim também: o dinheiro vem até mim de diferentes fontes, comigo fica para a construção da minha riqueza. Outra coisa que eu escrevia: o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca. E ao compartilhar algo de bom que eu tenho para a vida das pessoas, eu ganho cada vez mais dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca. E ao compartilhar o que eu tenho de bom, meus talentos, meus dons naturais com as pessoas, quanto mais eu faço isso em qualidade e em quantidade, mais dinheiro eu ganho. Outra coisa que eu sempre lembrava de manhã, eu sei que muitos de vocês aqui querem ter mais facilidade financeira. E uma coisa que eu lembrava todos os dias, inclusive eu lembro até hoje, eu sempre pensava, tanto durante a semana, sempre penso, tanto durante o dia a dia, como eu posso servir mais e melhor as pessoas, o meu público. Sempre. E eu falava assim, cara, fazer live, meio-dia e 15, fazer esse determinado tipo de conteúdo, fazer essa aula, sempre arquitetando para servir mais e melhor aquele ambiente ao qual eu estava envolvido. E ali eu planejava a minha semana, planejo a minha semana. Olha, olha para vocês terem ideia. Olha o movimento de serviço estratégico que eu estou fazendo e eu vou compartilhar aqui com vocês, que vai gerar uma transformação, já está gerando uma transformação enorme em centenas ou até milhares de artistas. Nós estamos fazendo na Lifestyle deve ter até algum Creator Manager aqui, um treinamento mais profundo e obrigatório para todos os Creator Managers da Lifestyle
e para pessoas também que querem se tornar Creator Manager, que na verdade a gente colocou esse nome, chama Talent Manager Pro, que não só para treinar artistas da lifestyle, mas também, caso essa pessoa queira ensinar uma pessoa que queira ganhar dinheiro na internet com live no TikTok, ensinar essa pessoa a prosperar nas lives também, seja um cantor, seja um streamer. Então a gente está dando esse treinamento para a galera. Então a gente tem um conhecimento que gerou mais de 35 bilhões de reais para os artistas da lifestyle de 2022 para cá, e a gente está ensinando isso, eu estou ensinando isso todos os dias, meio-dia e 15, para os treinadores. São 32 treinadores, se eu não me engano. 30 a 32 treinadores. Olha aqui, gente, a força disso. Eu estou pegando todo o meu conhecimento, não só de 2022 para cá, mais de todos os anos que eu tenho dentro do mercado da música, e eu estou passando aquilo de forma profunda para cada treinador. Cada treinador, ele lida ali, às vezes com 30, 40, 50, às vezes até 100 artistas. Então, vocês conseguem entender o nível de contribuição, de servir que eu faço nessa tarefa que eu organizei? E essa tarefa ela foi pensada. Uma outra coisa, eu fiz para vocês em janeiro o, o, o desafio Impacto Máximo do Artista Ilimitado, e a gente fez lá, se eu não me engano, foram 19 encontros. Ali, mais de 200 artistas assistiram aquelas lives, onde eu entreguei algo profundo também. Imagina o impacto disso na vida de cada um dos artistas ao longo do tempo e esse movimento que a gente começou. Então, vocês percebem que pensar em como servir melhor e de maneira eficaz o público ao qual a gente serve. Lá nas aulas do Artista Ilimitado, eu falei para vocês observarem o propósito de vocês, que ele é falado não por você, mas por um artista, por uma pessoa que é impactada por você. Uma pessoa que era impactada por você, ela fala: Nossa, você gerou isso em mim, você é muito boa nisso. Você me levou para esse sentimento, você me gerou essa transformação, e ali você começa a escrever a diferença que você faz na vida das pessoas, que é o seu fruto. Galera, vocês não fazem ideia do poder que existe ao você se colocar no dia a dia a serviço do seu propósito. Vocês não fazem ideia. É dito que o universo ele joga a favor daqueles que estão a serviço do seu propósito no dia a dia. Anotem isso aí. É dito que o universo joga a favor a- daqueles que estão a serviço do seu propósito. E voltando aqui para esse livro, onde eu quero ler mais uma coisa aqui importante para vocês. Anotem isso aqui, Letícia, Marleide, Fábio, Aline, Xande, Elô. Anotem isso aqui que é muito poderoso.
Anotem. Consciência é a capacidade de perceber e escolher. Consciência é a capacidade de perceber e escolher. Tempo consciente é igual escolha deliberada de se aproximar do ideal. Vou repetir. Tempo consciente é igual escolha deliberada de se aproximar do ideal. Tempo inconsciente é igual repetição automática. Tempo inconsciente é igual repetição automática. Quando a gente, prestem muita atenção, nós estamos rodeados de distrações e, e coisas que nos aceleram. Quando a gente acelera, a gente tende a cair no automático. E o que que acontece quando a gente cai no automático? Você foi lá e escolheu um objetivo, escolheu as tarefas, as ações, escolheu quem você é, a identidade que está de acordo com aquele objetivo. Você escolheu de forma consciente. Caramba, é isso aqui que eu quero para mim agora. E aí, beleza. Claro, igual uma água, essa sua escolha. Você saiu, acordou um belo dia, não sentou para olhar, para acalmar, para revisar as escolhas do seu dia e simplesmente você pegou o celular e saiu mexendo no celular, saiu fazendo as coisas na sua casa, saiu no automático. Quando chega no final do dia, que você pega e vai olhar como você, como foi o seu dia, quais foram as coisas que você fez, as coisas que você deixou de fazer, você tende a encontrar várias ações desalinhadas com aquilo que você disse que queria criar. Quem já pegou isso aí várias vezes? Eu já? Aí eu, caramba, cara, olha, dormir. Então, eu fiz não o que era preciso, eu fiz o que eu estava acostumada. E o que eu estava acostumada não necessariamente é, na maioria das vezes, não é o que você está acostumado. Você já está manifestando a realidade que você vive agora. Não é o que você está acostumada a fazer e a pensar. Não é o que vai te levar para o cenário que você quer, para a mudança de cenário de vida que você quer. Conseguem compreender isso, galera? Então, a nossa autoobservação, a nossa calma, o nosso silêncio, começar o dia devagar, escrevendo, ó, não só começar o dia devagar, mas observar de manhã por meia hora, opa, estou consciente ou estou inconsciente? De tarde, estou consciente ou estou inconsciente? E de noite, como foi o meu dia? Fazer esses checkpoints para você acertar mais no seu dia do que errar. Só de você acertar mais no seu dia do que errar, você vai perceber ao longo do tempo que você se aproximou, que você evoluiu muito, muito, muito. E consistência não é você.
acertar todos os dias para sempre. Consistência é sobre a velocidade que você recupera quando você cai. Entenderam? Então, se você se recupera quando você dorme, quando você fica inconsciente nas escolhas que você faz no seu dia a dia, e você fica voltando rápido, no conjunto da obra no longo prazo, você vai fazer mais escolhas conscientes do que inconscientes. E aí você constrói algo relevante, você reflete realidades melhores para a sua vida. E esse livro, O Milagre da Manhã, o Diário, ele é um guia que ele fala começar o dia em silêncio, depois silêncio, meditação, respiração, ficar ali só para você acalmar a sua mente, acalmar o seu dia. Depois, escrita, escrever, ler e fazer afirmação. E atividade física. Eles chamam salvadores de vida. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar todos os dias também, galera, e eu quero que vocês experimentem isso, não só entendam a palavra, mas experimentem isso. Inclusive, me mandem mensagem o dia que vocês experimentarem isso. Experimentar o quê, Samuel? Muitas vezes a gente acha que o cenário da nossa vida, ele que dita como a gente vai se sentir. Vamos ser sinceros aqui, quem que o cenário da sua vida atual está dizendo como você vai se sentir? E que muitas vezes não está do jeito que você prefere, e por não estar do jeito que você prefere, aquilo está te ferindo de alguma maneira, está te incomodando de alguma maneira. Tem alguém aí? Manda aí no chat. Ah, Samuel, realmente tem algo aqui que está me incomodando bastante no meu dia a dia, na minha semana, na minha vida. Giovanni, olha, será que a galera toda já transcendeu? Sim, eu. Tem algo que eu. Sim, meu trabalho atual. Ok. Sim, sim. Show. Isso aqui não é simples. Na verdade, ele é simples, mas não é fácil, porque muitas vezes a gente fica muito apegado às nossas convicções. Mas para quem consegue desapegar das convicções, a maior liberdade da vida, galera, uma das maiores liberdades da vida é conseguir definir tudo que acontece no nosso externo de uma maneira que nos beneficie. O que faz algo ser bom ou ruim é a nossa definição sobre aquilo. E aquilo que te incomoda, faz um exercício. Você vai achar impressionante se você conseguir fazer um exercício de mudar a perspectiva, de se esforçar para olhar aquilo de uma maneira diferente. Quando eu passei a experimentar isso aqui que eu estou falando com vocês, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que vocês não fazem ideia que eu não consigo colocar em palavras o nível de felicidade que eu fiquei. Por que, Samuel, que você ficou tão feliz? Porque eu percebi que nenhum acontecimento ele tem poder sobre mim.
Eu descobri que eu tenho poder sobre todos os acontecimentos e todos os fatos, que eu não sou vítima, que eu não sou vítima do mundo exterior, que na verdade eu sou o protagonista. E por mais que você esteja, por mais que você esteja dentro de um cenário que você prefere, e não prefere, quer dizer, Samuel, eu ainda não estou, eu não estou dentro de um cenário que eu prefiro. Não tem problema. Mesmo assim, você pode agradecer por ter esse trabalho, essa possibilidade agora, que paga as suas contas, que ajuda a sua família, no caso, né, quem está fazendo CLT, o tempo que você tem livre, te deixa mais forte. Você pode escolher olhar isso de uma maneira onde, não para permanecer, mas fazer as coisas na nossa vida se sentindo bem, você muda o seu cenário mais rápido do que se sentindo mal. Vocês conseguem entender? Você se sentir bem, gente, você entra numa frequência elevada. E nessa frequência elevada, você vê um campo de soluções infinitas para você mudar o que você não prefere. Então, por mais que, opa, esse cenário aqui eu não prefiro, mas agradeça por ele. Olha que maravilha! Eu descobri algo que eu não quero para eu trabalhar no que eu quero. Agradeço. Eu descobri algo que eu não quero para eu trabalhar no que eu quero. Ou, dependendo, algo que você não prefere, transforme esse algo em algo que você prefere, se for possível. E aí é engraçado que nessa manobra nossa interna, a realidade ela muda. Você vai perceber a realidade mudando. E aí você percebe, cara, que magnífico. Então eu posso me sentir bem todos os dias, independente do que esteja acontecendo? A gente pode. E se a gente ficar alerta, alerta o quê, Samuel? Alerta aquelas definições que vêm automático na gente em relação a algo, que muitas vezes essas definições nem foi a gente que escolheu elas, simplesmente elas entraram na gente de alguma forma, definições que não nos ajudam em nada. Você sabia que a memória conversa, né, através de pensamento? E aí isso se chama, inclusive, reatividade. Galera, ó, anota isso aqui. A, a consciência, ela demora 6 segundos. A consciência demora 6 segundos para perceber o pensamento. Se você responde a algo antes de 6 segundos, não foi a consciência que escolheu, foi a reatividade. Vocês estão entendendo a importância de da gente ser mais calmo, mais silencioso, menos reativo? 6 segundos demoram para a gente perceber. Vamos supor que alguém, seu marido, seu filho, foi lá e te brigou com você. Seu filho foi lá e fez alguma coisa que você não gostou. Os primeiros 5 segundos, eles são reativos. No sexto segundo, que você começa a perceber o que veio de instantâneo. Se você tiver a paciência de esperar esses 6 segundos, você pode escolher agir de uma maneira diferente ou até não agir.
Só essa aqui valeu o nosso encontro de hoje, dessa semana. 6 segundos. E aí, você vai conseguir responder a todos os fatos do seu dia a dia da melhor maneira possível. Melhores respostas, novos padrões sendo criados. Padrões conscientes. E nós aqui do Artista Ilimitado, nós estamos fazendo um projeto de cocriação consciente aqui, nesses nossos encontros. O que que é cocriação consciente, Samuel? Escolher de forma deliberada, ou seja, fui eu que escolhi essa ideia que gera uma consequência que eu quero. O que que é criação inconsciente? É criação feita, gerada através da memória de vida. Aí vem condicionamento familiar, condicionamento cultural, condicionamento de escola, condicionamento de faculdade. A maioria das pessoas, elas não conseguem mudar o cenário de vida porque elas estão presas dentro da história filho de peixe, peixinho é. E aí tá dentro do filho de peixe, peixinho é. E aí todas as reatividades, todos os paradigmas que foram construídos e colocados em você e não criam o cenário que você quer, eles estão ali atuando de forma reativa nas suas escolhas do dia a dia, da semana, do mês, do ano. E aí, se a gente não observa e passa a escolher novas ideias, nós temos a tendência de repetir o passado familiar e cultural. Aí você pega e vai avaliar a sua vida, você vai perceber muitos ciclos familiares se repetindo, as histórias sendo as mesmas. Quem volta lá na sua cidade do interior e vê uma geração, avô, vó, tudo vivendo a mesma vida. Gente, vocês sabiam que na minha família é grande, meu pai tem 10 irmãos, minha família toda, duas pessoas, 10 irmãos, vários primos, duas pessoas saíram do ciclo, quebraram o ciclo. Quem conseguiu quebrar o ciclo foi eu e tem o meu irmão João. Os outros, meus primos, os meus tios, os meus avós, eles estão vivendo a mesma vida. É escola, faculdade, formatura, uma profissão segura, mas que não é feliz. É filhos, criação de filhos, cerveja e algumas festinhas final de semana. A vida é isso aqui mesmo, é só isso. Vamos aguentar agora até o fim e pau. Aí você vai lá, tá conversando de política, tá conversando de coisa negativa, de coisa ruim que vai acontecer no mundo. Ixi, a vida é pesada demais, a vida é sofrida. Parece que não vê a hora de acabar a vida. Mas eu tô aqui porque eu tenho que fazer tudo pelos meus filhos e, e vai até o fim.
Tudo isso por não ter se tocado. Ou, caralho, peraí, isso aqui é a vida que eu realmente quero viver? Essa é a vida que me encanta, que me deixa feliz? Tanto que eu tive um choque da minha vida que quase que eu caí nessa, né? Você sabe a minha história, eu estava quase formando em odontologia, eu estava no último período. Gente, é muito louco, a gente parece que dorme assim, ó. E eu tô aqui, ô, você tá feliz? Caramba! Eu tava, parecia que eu tava dormindo, eu tava num sono hipnótico, porque era tudo reatividade automática, eu fui levando, cara, vou. Meu pai falou que é assim, minha mãe falou que é assim, a escola falou que é assim. É difícil quebrar, tá? Todo mundo falou que é assim. E aí simplesmente você parece que você dorme e vai embora. Quando eu comecei, eu fiz o meu primeiro atendimento. Eu não sei se vocês sabem dessa história. Eu já estava trabalhando como dentista. Eu passei uma manhã de atendimentos e foi aonde eu fiz, eu acho que eu fiz a minha primeira meditação, minha autoobservação. Eu parei, estava esterilizando os materiais. E eu falei assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida? E eu imaginei repetindo aquela cena. E aí, você sabe o que que veio na minha cabeça? Eu falei, caramba, eu prefiro morrer do que ter essa rotina aqui. E será que é pesado assim mesmo? Eu falei, eu acho que não. Quer saber de uma? Eu vou é me arriscar. E ali eu saí do posto de saúde que eu estava e fui trancar a faculdade, faltando 4 meses para eu formar. E o mais louco, que ali veio a lucidez. Eu falei, eu quero é fazer show. Para mim faz sentido é fazer o que eu gosto, o que me dá entusiasmo. E essa escolha, eu não consigo colocar em palavras tudo que eu vivi. Samuel, você passou por medo, você passou por dúvida, passei. Claro que eu passei. Eu tive que ter muita coragem, porque no mundo de hoje, para ser feliz tem que ter coragem. Coragem de escolher o entusiasmo. Porque a maioria das pessoas vão falar para você que é normal sofrer. Não, é normal ser difícil, é normal assim. Não, é normal para você. Para mim, não. Então, coragem de escolher o que te faz feliz todos os dias. E, gente, tem um outro livro que eu quero trabalhar com vocês que chama A Guerra da Arte, para que vocês entendam o que que é de fato a felicidade. Vocês entendam, inclusive, que o esforço ele está intimamente ligado com a felicidade, que a coragem. Você sabe quando que a gente uma ação sua que te coloca em vibrações superiores, ela quebra a frequência de baixa e ela abre a porta para as frequências de cima. A coragem. A coragem ela está no meio entre as frequências baixas e as frequências de cima. Quando você dá um ato de coragem, você abre a porta para as frequências mais elevadas. E aí, a energia do desconhecido ela é magnífica. A energia do desconhecido ela é magnífica. A criança, ela vive descobrindo.
Aí o agente vai ficando adulto e quer ficar dentro do velho. A criança, ela vive dentro do novo. O adulto quer ficar dentro do velho. E o velho é sem vida. Samuel, tem como eu voltar a ser criança adulto? Tem. Começa a dar uma puladinha no desconhecido e gosta de ficar lá. Ah, não, mas me ensinaram que tem que ser tudo calculado. Tudo calculado não é vida. Tudo calculadinho não é vida. Inclusive, inclusive, vou falar algo aqui para vocês refletirem. Vocês querem? Posso dar uma, como que se fala, a reflexão da semana? Posso soltar uma aqui? Manda braba, Nessa. Vou soltar duas braba, tá? Quem está mais próximo de Deus? Quem está navegando no desconhecido e está tranquilo? Ou quem está dentro do conhecido e vive no medo? Quem está mais próximo de Deus? Muita gente fala, eu sou devoto, eu acredito em Deus. Então tá, cadê você no desconhecido? Cadê? Porque na hora da prova, vamos ver. Porque ele não vai atuar através de você, ele não atua através de você e sempre traz o melhor. Por que que você não está ainda se jogando? Então, quem está mais próximo de Deus é quem se coloca mais nas circunstâncias para ele atuar e fica tranquilo ainda. É aceitável você não ficar tranquilo, né? Porque a mente, ela fica doida com o desconhecido. Mas você ficar no desconhecido e tranquilo, você está confiando nele, você está com fé. Conseguiram compreender isso? E, e ele não falha, essa energia não falha. Não existiu um ato de coragem meu que ele não trouxe recompensas. Não existiu nenhum ato de coragem. Todos os atos de coragem serão recompensados. Todos. E tem mais uma coisa muito profunda que eu quero falar aqui para vocês, de reflexão para essa semana. Quero ver quem está preparado para meditar sobre isso. Essa é difícil pegar também no mundo de hoje, mas quem conseguir pegar, hum, você consegue verdadeiramente. Você consegue servir, observe hoje se você consegue servir de forma desinteressada, pelo simples fato de que aquele seu servir, ele é o melhor para o próximo. Ou observa, você vai observar isso em você, se no fundo todos os seus atos de servir é porque você espera algo em troca. Quando eu faço algo é porque eu espero algo em troca, ou eu simplesmente consigo fazer algo pelo próprio bem que aquele algo gera em si para as pessoas.
Galera, o, o maior ato assim de servir que a gente tem, e não adianta, não adianta mentir para você mesmo, porque no fundo, no fundo, no fundo você sabe. Se você está fazendo, é um processo, porque, igual a Nessa está falando, dentro da gente tem a parte, essa parte mente, que ela é interesseira. E conseguir abrir mão dela e ir pelo próprio ato daquele bem feito para o próximo é um desafio no mundo de hoje. Por que que eu estou falando para vocês desse lugar? Eu quero que vocês façam um exercício durante essa semana para entrar nesse lugar de servir desinteressado. Nesse servir desinteressado é mágico. O bem pelo bem. Samuel, vai vir as recompensas? Vai, mas o ato é a recompensa. O ato é a recompensa. Quem consegue entender um pouquinho disso aqui? Isso muitas vezes é difícil compreender porque essa parte nossa, a gente tem a nossa parte racional, a nossa parte intelectual, ela é, ela se vê separada do mundo. A nossa parte intelectual, ela se vê separada do mundo. O nosso sentimento, o nosso coração, ele que é a conexão nossa com tudo e com todos. Por isso que eu falo agir com o coração, agir, servir de coração e organizar com a mente o seu servir. Olha que profundo isso. Vocês conseguem, para quem tem filho, para quem tem um amigo chega e conta uma história de desafio que ele está passando e você consegue sentir o que ele sente pela história que ele lhe contou. Quando o seu parceiro vai lá e você verdadeiramente escuta o que ele está te dizendo, você consegue sentir o que ele sente. Então, esse é o fio invisível que nos une a tudo e a todos. E por esse fio invisível, provando essa nossa unidade, você consegue compreender. Hoje você pode compreender. E a gente entra aqui no ato de um filósofo. O filósofo, ele é buscador da sabedoria. Tem um grau superior ao filósofo, que é experimentar a sabedoria. O que que é filosofia? Muitas das nossas conversas aqui, elas são filosóficas, são sabedorias. A gente está buscando a sabedoria e buscando trazer ela de forma prática para a nossa vida. O que está além da filosofia, Samuel? Além da filosofia é experimentar as verdades que foram ditas pela filosofia. Então eu posso falar para você aqui que nós somos um. E você pode acreditar nisso. Acreditar ainda é o limite. Além do acreditar, tem experimentar a unidade. Conhecimento empírico. Justamente, o Nessa.
mas só de se guiar pela filosofia, pela sabedoria, você já está indo na direção certa. Você está indo na direção certa. Então, só de você pensar que o que você está fazendo para o próximo, em tudo que você faz, em todos os seus gestos, em todos os seus atos, você está fazendo para você mesmo, você já está, assim, caminhando de forma magnífica para o melhor para sua vida. Repetindo, anotem isso aí. Só de lembrar e lembrar e pensar que o próximo, ele é você e que tudo que você está fazendo para o próximo, você está fazendo para você mesmo, isso já te coloca com uma forma mais elevada de fazer os seus atos. Conseguem compreender isso? Mesmo que não tenha experimentado ainda, siga nessa direção e veja como as coisas desdobram na sua vida. Então, resumindo tudo o que foi falado hoje até aqui, e aí quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou abrir para perguntas, pode até levantar as mãos, quem quiser falar alguma coisa comigo hoje. Procure usar o seu tempo de maneira construtiva. Pensa, tempo, como eu falei, não é o que o relógio marca, é o quanto eu me aproximo da minha forma mais elevada, através de uma educação que evolui a minha alma, de uma filosofia que me traz evolução, de um autodomínio e das virtudes humanas sendo lapidadas no dia a dia. Segundo, para que eu não, para que eu crie a minha vida de forma consciente, eu preciso ter mais pausas, mais silêncio, mais observação, mais introspecção, falar menos, ouvir mais, me observar. Tô agitada. Não, peraí, tô reativo. Para que você, de fato, passe a escolher os atos coerentes com o efeito que você quer. Então, esse é o segundo ponto que a gente falou aqui. Sugeri esse livro aqui do Milagre da Manhã Diário para vocês comprarem. Gente, muito das coisas que eu falei no, no desafio Impacto Máximo do Artista Ilimitado tem esse ritual nesse livro matinal. Então, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele é um livro bem curtinho. Não o livro O Milagre da Manhã. Você nem precisa ler o livro O Milagre da Manhã. Esse aqui, O Milagre da Manhã diário, para essa autolapidação diária. Ah, uma outra coisa que eu falei foi de se treinar, procurar agir de forma desinteressada. Para a mente, isso é difícil, mas para o coração, não. Para a mente, isso é difícil, mas para o coração, não. Então, procure se conectar genuinamente com as pessoas e nesse se importar, você vai conseguir servir ela da melhor maneira possível, seja na sua produção de conteúdo, seja na sua live. É um estudo assim constante
Você consegue pegar de onde você faz, de onde você está fazendo um vídeo, de onde você está gravando um vídeo, de onde você está abrindo uma live? Quem consegue pegar isso? Fala assim, depois do Artista Ilimitado, conseguiu pegar de lugares, sair de um lugar diferente, Pauline? Nossa, hoje eu saí de um lugar diferente. Eu saí dos problemas e treinar sair desse lugar. A gente se treinar sair desse lugar. E dá para perceber quando não é desse lugar. Exatamente, aí é justo o curso. E aí essa prática, dá para perceber mesmo. Eu vou liberar aqui para o Rafael. Quem quiser pode levantar a mãozinha aí que eu vou tirar dúvidas também. Manda, Rafa. Boa noite, vocês me ouvem bem? Tudo ótimo? Ouço. Ah, porque a minha internet está travando muito aqui. Ah, tranquilo. Mas pode É, falar. tá. Minha pergunta, às vezes, não vai sair para um pouco do foco, mas para mim, está no foco, é o seguinte: eu consigo fazer uma outra conta pessoal minha, porque a conta que a gente tem é da dupla, certo? Sim, consegue. Eu posso fazer uma conta pessoal minha e participar da Lavesco também? Pode. Essa conversa você pode ter de uma maneira profunda com o seu Creator Manager, para ele organizar isso com você. E você pode ter essa conta separada, entrar na agência nessa conta separada. Eu mesmo, eu gosto dessa liberdade de você poder fazer a live na hora que você quiser, de você poder também fazer os conteúdos que você deseja fazer, sem a dependência da dupla. Na agência tem alguns artistas que funcionam assim, tem o JP e o Rafa, que eles são a dupla, né? Eles trabalham ali no TikTok de forma separada e fazem os shows dele como dupla e tem um perfil deles como dupla também. Então você pode fazer isso sim. Ah, legal. Então, porque o que acontece? Sobre o que a gente vem assistindo aqui, né? Eu sinto que dentro do TikTok a gente não está na mesma vibração. Então, eu tenho um pensamento, meu parceiro tem outro. Então, às vezes, eu fico preso, né, em algumas coisas devido a esse pensamento. Porque a gente, quando a gente está em dupla, é como um casamento. A gente não toma decisões sozinho, né? A gente sempre toma decisões em dupla. Quando vocês começam a mudar a perspectiva, começa a rolar uma baguncinha aí em casa, viu, galera? Normal, normal. E aí, E ou muda ou alinha. eu Eu, não eu- quero deixar isso mudar para a nossa rotina normal. A gente tem fora fora da internet, né? E o nosso trabalho fora da internet está indo bem, tranquilamente, a gente trabalha da mesma forma. Porém, aqui com o TikTok, às vezes tem uma resistência de algumas coisas, pensamentos diferentes, né? sim, Rafa, é o seguinte, isso é muito massa que você está trazendo isso aqui para todos. A nossa evolução na vida, e pessoal, e de vida, e espiritual, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de abrir Para mão, avançar. mas vai ficar gravado, depois você recebe. Para vocês não tá travando não, né, galera? Show. É diretamente proporcional à mudança da nossa vida, da nossa realidade, da nossa evolução. Ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de abrir mão do passado, de abrir mão das convicções antigas e aceitar convicções novas. E não só convicções antigas e aceitar convicções novas, mas
também mudar a perspectiva do seu ambiente ou mudar de ambiente. E aí tá o grande desafio, um dos grandes desafios. Um casal, por exemplo, ele precisa sempre buscar entrar na mesma vibração, no mesmo alinhamento. Porque se eles começam a ter perspectivas completamente diferentes, é como se um estivesse olhando para um lado, o outro estivesse olhando para o outro. E aquilo dá conflito, começa a dar conflito. E é necessário os dois tirarem momentos para si, no caso de casal, dupla também, caso os dois queiram continuar juntos. Então, por exemplo, eu tinha lá minha dupla sertaneja. Eu comecei meu desenvolvimento. Comecei meu desenvolvimento. E eu comecei a olhar um outro mundo, outra realidade, diferente da deles. O que eu falava para eles, muitas vezes, era loucura. Então a gente desconectou. Eu estava em uma vibração, em uma frequência, eles estavam em outra. E como eles estavam em outra, eles até atacavam aquelas perspectivas minhas. E aí eu falei, caraca, aí era como se eu fosse o errado. Imagina, eu tinha ali minha equipe, a dupla, a banda, eu chegava para encontrar eles, era como se eu tivesse virado o Ovelha Negra. Falava, nó, pô, aí você começava a conversar de onde você estava vendo, a nova maneira sua de ver o mundo, a carreira deles e tudo. E eles começavam a falar, cara, você tá louco, você tá não sei o quê. Eles começavam a me ferir. Até que naturalmente eu não conseguia mais continuar com eles e nem eles conseguiam continuar comigo. E aí o que que aconteceu? Ó, vamos fazer alguma coisa. Eu lembro que eu investi até num processo de desenvolvimento pessoal com coach. Eu falei, vamos alinhar, vamos trabalhar para a gente procurar ver as coisas do mesmo ângulo. Só que eles não tiveram interesse, porque a evolução humana, ela é para poucos. As pessoas preferem ficar na sobrevivência, tá? É bom, é importante que vocês entendam isso. As pessoas, elas preferem ficar na sobrevivência. E sobreviver é o que? Economizar energia e procriar. Fica ali no mínimo do mínimo. É tudo que gera o menos esforço possível. Ficar no conhecido, justamente. A evolução, a evolução humana, ela é para poucos escolhem a evolução humana. Eles, o Marley perguntou ali, em dificuldade de vida total. A dupla acabou, o sonho deles era viver de forma cada vez mais próspera com a música. O projeto ele acabou, os meninos ficaram completamente arruinados financeiramente. Enfim, a vida acabou que desdobrou num caos. E aí, quando depois de anos eu fui procurar saber como que eles estavam, a vida estava, porque eu até sabia naquela época que as escolhas que estavam sendo feitas, elas teriam consequências destrutivas, porque eu estava estudando causa e consequência. Eu falei assim, rapaz, esse jeito que tá levando aqui, isso não vai, esses comportamentos, esses padrões mentais, isso aqui não vai cair num lugar bacana. E aí eu peguei e saí fora, chamei eles e tal, falei, ó,
E foi muito de boa, porque é engraçado. É o que eles. Inclusive, isso é amor, tá? Isso eu vejo que é um ato de amor que é permitir a liberdade de escolha do outro. Tipo, eu quero ficar aqui. Eu falei, ok, e eu quero ficar aqui. Eu quero ir para cá, eu quero ir para cá. E amor é permitir o que se é. E ali, o Rafa, eles escolheram o caminho deles, eu deixei ir e eu fui seguir meu caminho. E nessa aí eu tô contando de um projeto, mas teve isso aí aconteceu muitas vezes, tá? Isso aconteceu muitas vezes, não foi só uma vez, não. Outros projetos, outros negócios, relacionamento, tudo, e permitir a preferência individual de cada um. E essa desconstrução, muitas vezes, ela é desafiadora, principalmente para a sociedade. Quando uma pessoa, assim, ela tem essa coragem evolutiva, essa coragem evolutiva, o mundo do conhecido, ele ataca. E às vezes a gente, a família ataca, os amigos atacam, é um trem de doido. Por isso que isso que é para poucos. Pegaram, galera? Primeiro a gente é doido, depois a gente é gênio. É exatamente, Thay. Então, assim, saibam que esse compromisso com a evolução humana de vocês, que vocês sentem no coração de vocês, e o caminho é esse, o caminho evolutivo mesmo, é esse, porque senão fica doente, ele faz com que muitas coisas mudem. Não por, como é que se fala? É que nós temos, galera, a ilusão da constância, mas na verdade, a realidade, o que é constante é a mudança. Vocês conseguem compreender isso? Racionalmente, a gente quer que as coisas elas sejam iguais, do conhecido, essa parte nossa mental. Mas o universo, a única constante é a mudança. E aí tem um desalinhamento nosso que nos machuca demais, é não fluir com as mudanças. Aí fala, o cara que flui com as mudanças, ele deve ser doido, é doido. É não, ele é um desapegado, ele é maluco. Porque o cara flui com a mudança, porque aquela mulher flui com as mudanças. Vocês conseguem compreender? Aí o que flui com as mudanças é doido. O que é apegado é o normal, porque tá todo mundo apegado. Mas, na verdade, se o universo é constante é a mudança, quem está mais alinhado é quem se conectou com essa verdade. Felipe Samu sobre o treinamento de manager, como faz para participar? Amanhã nós vamos dar uma aula 6 da tarde, né? 18h18, falando sobre isso, Filipão. Participa lá, o Léo vai mandar o link para vocês participarem no grupo. Vocês estão conseguindo meditar em tudo que está sendo dito aqui, galera? Então, o Rafa, se o Ramon, opa, peraí, se o Ramon, ele não te acompanhar, daqui a pouco vocês não vão conseguir se comunicar. Vocês não vão conseguir se comunicar. E não vão conseguir nem continuar juntos. Inclusive, você já está sentindo isso, tá? E é normal. Isso é normal.
Normal, normal, não tem nada de errado com isso. Ah, não, mas eu quero. Tem uns, galera, o apego, ele é tão doido que esse apego humano é tão doido que a maioria das pessoas elas preferem, acabam escolhendo morrer abraçado do que ir para felicidade, para evolução. Então ali o apego é tão grande que fala, cara, vou morrer abraçado com minha dupla aqui pelo meu apego. E aí, por esse apego, aguenta aquele caber onde não se cabe mais. Esforço para caber onde não se cabe mais. Mas prepara, ó, ah, Titanic, Jack deixou morrer e salvou a Rose. É, é isso aí, Deus. A gente tem que tomar cuidado pra gente não. Vou, cara, fulano tá te puxando pra baixo e não sei o quê. Não, não, fulano é meu amigo, vou ficar com ele. E ele cabia na porta, e pior, cabia mesmo, né? Aquela portinha ele cabia. E aí, galera, o casal é um desafio muito grande. Vocês que têm um relacionamento, o casal que quer de fato ficar junto pro resto da vida, eles têm que fazer um casamento, um compromisso, o compromisso com o autoconhecimento. Se um do casal ele entra dentro, se aprofunda no eu, no autoconhecimento, e o outro não, prepara, bomba. Então os dois precisam sentar e fazer um comprometimento. Olha, nós dois estamos comprometidos com a nossa evolução pessoal. Quando os dois estão de fato comprometidos com a evolução pessoal, os dois eles vão se alinhando ao longo do tempo. Mas se um está comprometido com a evolução pessoal e o outro não está, vai desalinhando. Então, o que passa a ser atrativo para um não é o mesmo que é atrativo para o outro. Os convites que um faz é diferente para os convites que o outro faz. E aí fica totalmente desalinhado. É um desafio, porque como nem todas as pessoas elas querem evoluir, não tem esse compromisso, é um desafio. Meu maior problema, eu sempre tentei salvar todo mundo e eu mesmo que estava afundando. L, a gente não pode cair nessa cilada, isso é uma cilada. Nós não conseguimos, na verdade, salvar ninguém. Nós só podemos ser uma luz para que a pessoa ela se salve por conta própria. Consegue compreender? Então, a gente só pode ser uma luz, uma fonte, onde a pessoa ela vai ver que aquela mesma força que tem no outro tem nela também e ela se salva. Conseguem compreender? Não entrem nessa ideia. Eu já tive essa reflexão também de achar que você é um salvador de algo, de alguém. Ninguém aqui é salvador de nada nem de ninguém. Se você entrar dentro do papel de salvador, você entra dentro do peso. Você começa a carregar peso dos outros, peso que não é seu. E aí você afunda junto do mesmo jeito. E cuidado, que tem muita gente, inclusive a maioria das pessoas,
Isso aqui é até complexo, eu não sei se eu entro aqui nisso hoje com vocês, mas é uma coisa que tem que se observar se não ter esse padrão. Vocês querem que eu fale? Nem Jesus ele disse, a tua fé te salvou. Jesus ele só acendia o poder individual de cada um. Ele era uma fonte que acendia o poder de cura na própria pessoa. Ó, todo todo professor, mentor, padre, pastor, seja lá de qual que seja a sua fonte de estudo de desenvolvimento pessoal, espiritual, autoconhecimento, se ele se coloca como o papel de que ele irá te salvar, ele está tirando o seu poder para que ele seja o poderoso e ele use você e que ele tenha satisfação por essa superioridade em relação a você. Vocês conseguem ver? Cuidado com as musiquinhas que vocês escutam. Tem muita música gospel que ela é uma música que enfraquece, que até os hertz daquela música tira o seu próprio poder. Você sai dela fraca. Música, você tem que sair dela forte, não se sentindo, como se diz, incapacitada de melhorar a si mesmo e mudar a sua realidade e transformar a sua vida. Não coloque isso na mão de nada nem de ninguém. Então, quem está indo lá nas igrejas, seja em qualquer lugar, e está se colocando na condição de ser salvo por alguém, essa pessoa ela é dependente daquele sistema e ela está sendo usada ali. E ela não, se vocês pararem para perceber, esse cenário não existe evolução pessoal. Porque se eu não sou responsável pela minha própria transformação, quem vai ser? Agora, quando você é o responsável, você procura em si, você percebe em si, você escuta músicas que elas trazem um poder para si, aí você fica forte. Todos nós, né? Todos nós a gente caiu nessa. E nessa a gente trava a nossa, limita a nossa evolução, limita, a gente não vê progresso na nossa vida, dia após dia, semana após semana, quando o poder não está na gente, tá? Quando a gente terceiriza o poder, nós estamos tirando a nossa capacidade de fazer algo para nos evoluir em direção à nossa forma mais elevada. E parabéns para todos vocês que estão aqui, que estão fazendo um trabalho de olhar para si. Eu, Samuel, estou aqui e vou sempre falar isso com vocês, é para vocês perceberem e desenvolverem por conta própria. Eu lembro uma mensagem no grupo, eu ia responder, mas eu fui fazer um compromisso, eu esqueci de responder essa mensagem. O, eu não sei quem mandou lá no grupo, Samuel, é, eu preciso de você para isso, isso e isso.
para minha energia subir. Mandaram uma dessa lá no grupo. E aí eu ia responder lá, fulano, você não precisa de mim, não, você precisa de você. Eu posso ajudar a mostrar em você de onde nasce a sua força. Mas na verdade você precisa de você. E o meu objetivo aqui com esse projeto do Artista Ilimitado é que chegue num determinado ponto onde vocês, por conta própria, consigam observar em vocês mesmos tudo que está sendo dito aqui, para que vocês transformem a vida de vocês por conta própria. Graças ao Artista Ilimitado, eu estou fazendo isso. Esse é o ponto-chave que eu sempre me perco na vida, a autorresponsabilidade. E para a gente fechar aqui, faz parte, Pauline, se quiser me contar aqui, a gente, nesse estudo que vocês estão entrando, a gente cai, é como se a gente entrasse num ponto onde a gente cai para aprender a ficar mais em pé. Não sei se vocês conseguem compreender. Para ficar mais forte. Quando a gente fica mais consciente, até as sensações elas ficam mais afloradas para a gente ter clareza daquele lugar interno que a gente não quer mais estar. Ô Samuel, eu fui estudar autoconhecimento e aumentou a minha percepção sobre uma determinada dor que eu tenho. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo, porque tá te fazendo perceber de uma maneira mais clara algo para que você não fique lá. Pior era se ficasse escondidinho. Você não tiver. Pior é se ficasse inconsciente. Aí é o pior. Agora, quando você perceber um desafio emocional maior, agradeça. Fala, ó, esse desafio emocional ele está maior porque eu estou mais consciente dele para que eu possa sair dele. E sempre lembrem que tudo, tudo conspira para o seu bem. Gente, tá tudo, 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 tudo a nosso favor, para o nosso melhor. Lembra disso que todos os instantes que você estiver passando por algum desafio no seu dia a dia, lembra o que que isso está querendo me ensinar para o meu bem. Sempre, 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 sempre é para o nosso bem. Pauline, você quer falar? Pode ser? Pode ser. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo bem? Não, então, é uma situação foi muito interessante. Eu tenho uma gravação para fazer. Meu marido, ele compôs uma música em 2015, de Páscoa, linda, maravilhosa. E a gente nunca gravou, enfim, surgiu a oportunidade agora de a gente gravar, começar a colocar música no Spotify, daí vamos. Só que eu tinha um trauma gigantesco dessa música. E eu descobri agora e fui colocando sempre coisas, sempre tinha alguma desculpa, não vou conseguir gravar, minha garganta tá ruim. Quando eu resolvi sexta-feira, não vou gravar hoje. Até o computador não estava ligando, consegui fazer funcionar e eu fui sentar e eu não conseguia cantar. E vinha assim, não, porque você não consegue, porque essa música é muito difícil. Porque em 2015 a gente escreveu num festival de músicas, enfim. E daí ganhou como melhor composição, mas a categoria de intérprete, inclusive, foi retirada. Porque não teve nenhum intérprete que interpretou nenhuma canção, porque as outras acho que é instrumental e coral e só eu que cantei. Então não teve premiação para cantor, porque ninguém fez muito bem. E eu, então, que tinha cantado, disse que não, eu concordei e tal. Então eu tinha esse fantasma, né? Gente, não, porque eu não canto bem, porque eu não vou conseguir cantar. E eu não conseguia. Deu, nossa, eu chorei um monte na sexta. E eu, gente, que coisa, né? Mas eu não fugi. Geralmente a gente vai, não, vou
fazer outra coisa, vou fazer, inclusive, teve um dia que eu fiz isso, vou abrir live. Vou abrir live, porque lá eu vou servir e tal, né? Mas ficou aquele negócio. Eu falei, não vou abrir live, eu vou ver o que é que tá travando aqui, né? Comecei a escrever o que eu acredito que é verdade, que tá fazendo eu me sentir assim, né? E eu fui trabalhando, fui vendo que são essas coisas que eu tava acreditando que era verdade, né? Que eu não conseguia cantar, sendo que eu canto coisas muito mais difíceis, muito mais assim, né? E eu falei, não, vou enfrentar, limpei o rosto e fui lá gravar. E fora a questão de gravação, eu não tenho muita prática em gravar. Então, quando põe aquele microfone, por mais que é tudo igual, o mesmo microfone que eu uso na live, mas o fato de gravar, eu fiquei travada. Daí então eu comecei a gravar, deu, não vou tirar esse trauma também. E eu falei assim, deu não. Eu falei com meu marido, posso cantar na live? Eu não tinha cantado em nenhum momento. Ele, mas claro, né? Cantei naquele dia na live e foi lindo, maravilhoso. Foi incrível. Hoje à tarde gravei 2 vezes, só pra ter duas, assim, e assim, foi. Então, mas assim, foi o mais impressionante foi essa questão de eu parar e me investigar. E foi muito legal, porque meu marido ele trabalha de casa, e nesse dia ele não tava, o que foi muito bom. Porque daí eu não tinha pra onde fugir. Tipo, eu tinha eu comigo mesma. Não tinha ninguém pra ligar. Não tinha, eu não queria ligar, né, pra ninguém também, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar isso. E foi maravilhoso, porque eu falei, não vou sentar, não vou fugir, o que, que isso quer me dizer? E, enfim, consegui passar. Então, foi graças a isso, não foi tipo, ai meu Deus, deixa eu mandar mensagem pro Samuel, Samuel, o que, que eu faço? Né? Mas, então, foi essa questão, assim, de saber que é dentro da gente mesmo, a gente consegue encontrar, por mais difícil que às vezes seja, eu falando aqui, parece que é tipo bobeira, né? Até eu comentei com a Paula, e a Paula falou que parou assim, como assim, Paulinho, você não consegue cantar? Parei aqui, que absurdo é esse? Mas é coisa que tá aqui dentro, assim, daí foi isso que eu fui falando, gente, eu sei que eu sei cantar, eu sei que eu consigo cantar, e fui trabalhando isso também. Então, esses relamentos que o Samuel traz, assim, é incrível. Então, sempre tem esses caminhos, né? E vai subindo degrauzinho, degrauzinho, e vai indo. Mas obrigada. Agora é assim. Isso aí. Magnífico, magnífico, Paulino. Obrigado por compartilhar esse desafio e a sua maneira de vencer ele foi um exercício sensacional, gente. Magnífico, magnífico. Tem vozes na nossa cabeça que vêm, às vezes, do colega da escola, às vezes vem de uma tia, vem de uma avó, vem da mãe, vem do pai, e aquelas vozes, elas ficam ali. Inclusive, você pode perguntar de quem que é essa voz aqui? De quem que é essa voz? Você pode perguntar na hora que for escrever, que voz é essa aqui? Você vai descobrir de onde veio essa voz. E você vai descobrir que não é sua. Aí fala, oh, não é uma voz minha. Não é uma voz minha. E aí, você percebendo que a voz não é sua, você não dá ouvidos para ela. Então, você fez um exercício de mestre, Pauline. De mestre mesmo. Parabéns, viu? É essa pegada, viu? Tamo junto. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no chat. Tenho um caderno só para investigação de crenças todo dia. Tenho encontrado uma nova. Tem muitas vozes na nossa cabeça. A memória, pessoal, imagina, tem várias formas mentais. Então, tem a forma mental da sua mãe, tem a forma mental do seu pai, tem a forma mental de uma amiga, tem a forma mental de uma tia, tem a forma mental do padre, tem a forma mental do William Bonner, tem a forma mental. Tem as formas mentais. E tem as formas mentais construtivas e tem as formas mentais destrutivas. E aí é importante que você perceba e você vai ver que é uma besteira muitas vezes. Oh, caramba, o que que essa voz aqui está dizendo para mim? Uma coisa, uma parada nada a ver. E quando a gente, às vezes, dá atenção para essa voz e alimenta essa voz, ela desce para a emoção e a gente entra até num conflito emocional.
Mas dá até para pegar ela antes dela descer para emoção. Próxima vez, Pauline, tenta pegar ela antes de cair na emoção. Depois de alguns segundos que a voz entrou, você identificou com ela, ela desce e vira um sentimento. E aí você pode, opa, o que eu acredito ser verdade para trazer esse sentimento. Aí você vai conseguir fazer o estudo ali para sair daquela vibração. Eu demorei para ficar comigo, a semana inteira estava desalinhando. Isso, e esses momentos de ficar consigo mesma, eles são magníficos. Por mais que sejam desafiadores, pessoal, ó, tem vozes na nossa cabeça que nos dominam, que essas vozes, elas não deixam você nem ficar sozinha, porque ela não quer que você descubra ela. Você sabia que ela não quer deixar você quieto, porque ela não quer que você perceba a existência dela? Comprem o livro O Poder do Agora para você perceber o quão sagaz são essas vozes que nascem da nossa memória, para que a gente fique mais, para vocês ficarem mais habilidosos em não identificar, em identificar cada vez menos com essas vozes. E aí, identificando cada vez menos, você vai conseguir ser mais consciente. E aí a gente vai ter nesses espaços de consciência cada vez maior no nosso dia a dia. E aí, né, você vai ficando cada vez mais acordada para a realidade e não para as ilusões da memória. Galera, por hoje é isso. Sempre um grande prazer estar aqui servindo vocês. Vou pôr uma musiquinha aqui para a gente encerrar. Às vezes é só dar uma caminhada na natureza, tomar um banho quente e sair daquela vibração, daquela identificação com a voz que por algum motivo passou ali por você. E nessas vibrações, você vai perceber mais elevadas, você vai perceber uma nova maneira de ver o mundo. Você vai até achar engraçado e falar assim: nossa, aquela vibração não conseguia entender nada, nem ver nada do que essa nova vibração minha está vendo. Existe um campo do tudo posso em você. Semana passada eu experimentei algumas vezes esse lugar. Eu gostaria muito que vocês experimentassem. Se arrumem, fiquem bonitos, cuidem de vocês, se amem, vá num excelente restaurante e nesse cuidado com você mesmo, com você mesmo, veja, escolha a sua melhor roupa todo dia. Cuide de você da melhor maneira possível essa semana e veja esse lugar onde eu consigo ser o que eu quiser ser e viver o que eu quiser.
alegria, amor, felicidade e paz. Combinado? Gratidão, galera. Ótima semana para todos. Vamos para mais uma semana incrível. Beijo.